Fala, juventude cristã mais cheia de charme e intelecto do Brasil! Exagerei, né? Foi mal. Hoje eu nem vou perder tempo com introduções grandes. O tema é massa e eu quero logo começar com ele. Então, vamos falar hoje sobre liderança. Por acaso, você sempre achou que o Superman era melhor que o Batman liderando a Liga da Justiça? Por quê? Só porque o Batman é mais sisudo, mais cheio de tem que ser legal pra ser líder? O Batman também tem um lado alegre, minha gente. Já o Tinky Winky não podia ser líder dos Teletubbies, porque ele é alegre demais, não é? E o Tommy do Power Rangers, que era o Ranger Verde com muitas propensões para o mal, sumiu e voltou do nada promovido a Ranger Branco / Dourado e líder da galera. Líder bipolar, né? Pode uma coisa dessas, produção? Afinal, ele é o verde ou ele é o branco? Que liderança tem alguém que não sabe quem é? Cada um tem regras de liderança pessoais na cabeça. Quem é líder pra mim pode muito bem não ser nada pra outra pessoa. É por isso que hoje a gente vai pra Bíblia. Aí não tem erro, não tem choro, não tem vela. Se a Bíblia diz, tá falado. Na Bíblia, em Atos 6, vemos que os líderes da igreja primitiva eram homens de bom testemunho, cheios do Espírito e cheios de sabedoria também. Dentre esses, os mais nobres eram os que ensinavam e pregavam. Era ali o que a Bíblia diz de os presbíteros. E 1 Timóteo reforça isso dizendo: os presbíteros que governam bem sejam estimados, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Na Bíblia, em Atos 6, a gente vê que os líderes da igreja primitiva, eles eram homens de bom testemunho, eram cheios do Espírito, cheios de sabedoria. Dentre esses, os mais nobres eram aqueles que ensinavam e pregavam. A sua escolha era feita após oração e jejum. Era uma escolha pensada, não feita nas pressas, feita tranquilamente para que a escolha fosse certa. E o interessante é que Pedro deu inclusive um baita conselho a esses primeiros líderes, que cabe muito para nós hoje. Ele disse: pastoreiem um rebanho de Deus que está sob seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Quando a igreja começou a crescer, gente, foi lindo. Gente, mais gente chegando. Mas como vocês podem imaginar, muita gente junta num lugar pequeno da muvuca. E para cuidar dessa muvuca, qual era a solução? Líderes e mais líderes. Em Atos 6, a gente vê uma treta muito louca dessas que surgiu da muvuca. Judeus de língua grega versus judeus de língua hebraica. Ao que parece, quando rolava a distribuição de alimentos, já que tudo era compartilhado no começo da igreja, as viúvas não estavam recebendo o dinheiro direito. Aí rolou aqueles papos de discriminação. Em resposta a essa treta muito louca, houve uma decisão. Foi selecionado um grupo de pessoas chamado diáconos para ajudar os 12 apóstolos na administração dos recursos, na distribuição dos alimentos e na ouvidoria dos mimimis. O Espírito Santo conduzia os envolvidos e se chegou aos nomes com muita oração. Por falar em Espírito Santo, ele conduziu a igreja a perceber a necessidade de se organizar e abrir espaço para os anciãos. Mas não se empolguem, ancião aqui nada tem a ver com o Doutor Estranho, ok? Seja menos, por favor. Pedro começou uma série de orientações aos anciãos, afirmando que ele mesmo era um. Veja lá em 1 Pedro 5, verso 1 a 4. Pedro falou que os anciãos deveriam ser da mesma forma testemunhas e agentes de esperança. Ou seja, ele estava dando exemplo de conduta aos novos anciãos. E por falar em anciãos, momento curiosidade. Você sabia que o ancião é uma das pouquíssimas palavras da língua portuguesa que aceita plural terminado em ãos, ães e ões? Sim, liberdade total, anciãos, anciães ou anciões. Tudo isso vale, não importa, você pode escolher. Pedro comparou ser ancião ao ser pastor de ovelhas. Embora a figura do pastor de igreja não esteja na Bíblia, ele seria como um ancião-chefe na igreja. Calma lá, esse negócio de pastor não é heresia não, eu vou explicar para vocês. O nome pastor é criação humana, a partir do ancianato que é bíblico. Enfim, Pedro comparou a igreja a um rebanho de ovelhas, cujos membros eventualmente podem acabar se desgarrando. Por isso, as ovelhas precisam de um pastor que as auxilie, que as trate com carinho e que faça com que elas se juntem ao rebanho e conduza elas de volta ao aprisco quando for necessário. Ou seja, hoje apenas mudamos o nome. O cargo de pastor, a grosso modo, é ser um ancião-chefe na igreja. E os anciãos devem ser pastores também. Por isso, pastor nada mais é do que um ancião em tempo integral. E os anciãos da igreja nada mais são do que pastores. Pastores que têm outro emprego. Precisamos resgatar o papel original do cristão, que é pastoreio. Ancião na Bíblia não era responsável por fazer escala de pregação, chamar gente para a plataforma ou dirigir a comissão. Não.
ancião era um pastor. Agora, você entendeu o que há pastores na igreja, né? Entendeu? Entendi. O pastor / ancião, ele tem que ser paciente com as suas ovelhas. Líder que é bom líder é gentil. Pedro também disse que eles devem cuidar do rebanho de maneira voluntária, não por obrigação. Ainda sobre liderança, no verso 3, Pedro disse que o líder não pode abusar da sua autoridade. Tem que ser exemplar, tem que ser não abusivo, tem que ser amoroso. Pedro, na contramão convencional, estava nos ensinando que humildade é lei nos relacionamentos do cristão. O bom líder sabe servir, o bom líder não abusa do poder que ele tem. O texto prossegue. Lá em 1 Pedro 5, verso 8 ao verso 10, ele diz o seguinte: sejam sóbrios, vigiem. O diabo é inimigo de vocês, anda em derredor, procurando e rugindo a quem possa devorar. Resistam-lhes, permanecendo firmes na fé. O Deus de toda graça os confirmará e os porá sobre firmes alicerces. O tempo está ficando feio. Uma grande tempestade se aproxima e temos muito que vigiar, anunciar e proteger. O bom líder está mais do que nunca e mais do que todos atento a si e a todo o seu rebanho. Satanás é o inimigo real, não brinca com ele, fica esperto. Então vamos ao nosso resumão? Segura aí que lá vem os tópicos. Complete comigo. O bom líder / ancião / pastor é 1. Escolhido com oração. 2. Podendo aceitar, sempre aceita o desafio. 3. Tem um modelo de liderança mapeado na Bíblia. 4. Se preocupa muito com seus liderados. 5. É paciente com seus liderados. 6. É humilde. 7. Gosta de servir. 8. Está sempre atento às necessidades do rebanho. 9. Vigia noite e dia. E 10. Escova os dentes diariamente. Líder com bafo não dá. Bem, galerinha, por hoje é só. Vocês estão crescendo em estatura e graça e muito em breve, se não agora, surgirão muitas e muitas oportunidades de liderar. A dica que eu deixo é: se aventure a liderar. Caiam, errem, aprendam, não sejam frouxos, porque cristão bom é aquele que sabe o que é ruim e por isso pede ajuda para Deus. Com Deus, o supremo líder, todos nós podemos aprender seguramente. Não tem erro. E com esse pensamento, a gente vai ficando por aqui. Curtam a página Escola Sabatina JA, se inscrevam no canal e a gente se vê semana que vem com mais um tema incrível sobre as cartas de Pedro, ok? Até a próxima, galera! Fui!